Eu já vou começar esse vídeo com um pedido para você. Repita junto comigo. Não existe o balé Cisne Negro. O nome do balé é o Lago dos Cisnes. E hoje nós vamos falar sobre esse grande clássico dos clássicos. A versão original desse balé estreou em 1877 para o Teatro Bolshoi e a gente teve como coreógrafo Julius Hessinger, não sei se é assim que fala o nome dele, e como compositor das músicas o Tchaikovsky, que eu acho que essa é uma das grandes composições que ele fez. Várias músicas são super conhecidas e acho que é um marco da história dele. Porém, não sei se todo mundo sabe, gente, essa versão original foi um grande fracasso. Sério, deu tudo errado, tiveram muitas críticas, não em relação à música, a música sempre teve elogios, mas em relação às coreografias, aos cenários, à orquestra, então assim, foi um grande fracasso essa versão original. E só uma curiosidade, o Tchaikovsky, na época que compôs o Balé Lago dos Cisnes, ele recebeu ao equivalente de 800 rublos, que fazendo a conversão hoje em dia equivale a mais ou menos R$ 56,71. O que vocês acharam aí desse valor? Bom, e só 18 anos depois teve uma segunda versão desse balé, que foi o balé definitivo de Lago dos Cisnes, a versão que a gente conhece até hoje, a versão que fez maior sucesso, foi lá em 1895 para o Teatro Mariinsky e foi uma composição do Mariusz Petipa, nosso coreógrafo queridinho, com seu parceiro Lev Ivanov. E a versão deles foi o maior sucesso e eles fizeram essa versão em homenagem à morte do Tchaikovsky, que completava um ano. Ou seja, infelizmente o Tchaikovsky morreu antes mesmo de ver suas músicas fazerem o maior sucesso e ser tipo um dos balés mais conhecidos até os dias de hoje. E só uma outra curiosidade, o Mariusz Petipa compôs o primeiro e o terceiro ato, que correspondem ao realismo, ou seja, as partes mais reais da história que se passam lá no castelo, e o Lev Ivanov compôs o segundo e o quarto ato, que são atos do romantismo, que vocês vão ver que é aqueles atos brancos que a gente fala, que é onde a gente tem um pouquinho da fuga da realidade, seres místicos e tudo mais, que vai ser a parte que vai se passar no lago que tem os cisnes, né? Por esse nome desse balé. E a inspiração desse balé foi em várias lendas alemãs populares, onde eles acreditavam que as jovens donzelas eram transformadas em cisnes ao anoitecer. E é basicamente a história desse balé, então foi inspirado aí nessas lendas populares. E uma outra curiosidade é que esse balé estreou pela primeira vez no Brasil em 1959, lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é onde a maioria dos balés foi dançado pela primeira vez. Bom, e antes de eu contar a história, eu vou falar um pouquinho os personagens principais para vocês entenderem, e aí depois a gente vai para a história de cada ato. Nós temos o príncipe Siegfried, não sei se é assim que fala, tem uns nomes difíceis, né, gente, nesse balé de repertório, mas ele é nosso príncipe da história, e vocês vão ver que tudo vai começar no aniversário dele. Nós temos a rainha, que é a pessoa mais elegante desse balé, ela é a mãe do príncipe, né? E vocês vão ver que ela vai ser muito importante para algumas coisinhas aí que vão ter na história, mas a gente foquem na elegância dessa mulher. Ela geralmente tem uns figurinos belíssimos, muito rica, maravilhosa, perfeita, tipo meta de papel, é fazer a rainha do Lago dos Cisnes. Nós vamos ter o Beno, que é tipo o melhor amigo do Siegfried. Ele vai estar sempre com Siegfried nas aventuras lá, tanto no castelo quanto no lago. Nem todas as versões vai ter o Beno, tem versões que eles colocam o bobo da corte no castelo. Então assim, vai depender um pouco da adaptação, porque como a gente já falou em outros balés de repertório, existem milhões de adaptações. Então tem versões que vai ter o Beno como o melhor amigo do príncipe, tem versões que vai ter o bobo da corte, que além de ser bobo da corte vai ajudar o príncipe, e tem versão que vocês vão encontrar os dois, então vai depender assim da companhia que vocês estão assistindo. No vídeo que eu vou mostrar pra vocês, a gente vai ter só o Beno, não vai ter o bobo da corte. Nós vamos ter a Odete, que é a rainha dos cisnes, ou seja, a famosa cisne branco. Ela, na verdade, era uma menina, né, uma jovem donzela que era uma princesa e foi amaldiçoada para se tornar um cisne. Nós vamos ter a Odile, ou seja, a Cisne Negro, como vocês podem ver, minha personagem preferida, eu sempre gosto, gente, da parte, né, do mal. Mas a Odile, ela é, na verdade, filha do feiticeiro, que ele vai colocar ela lá no castelo para confundir o príncipe e ele pensar que ela é a Odete. E nós vamos ter o Van Rothbard, não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele é o feiticeiro do nosso balé. Ele é o pai da Odile e ele é o cara que vai amaldiçoar todas as jovens donzelas e transformar elas em cisnes ao anoitecer. Como eu falei pra vocês, o balé é composto por 4 atos
Em algumas versões antes do primeiro ato, a gente tem uma pequena cena onde mostra a Odete sendo capturada e transformada em cisne. Logo após essa cena, começa o primeiro ato. O primeiro ato vai se passar no castelo. A gente está tendo o aniversário do príncipe Siegfried. Então a gente vai ter várias danças da corte, são danças assim muito bonitas. A gente vai ter algumas danças meio a caráter, porque vai estar todo mundo lá comemorando o aniversário do príncipe. A rainha vai chegar, como sempre, ela é uma pessoa muito elegante, muito assim plena e clássica, e ela vai entregar um presente para o seu filho de aniversário, que vai ser um arco para que ele possa caçar. E ela vai falar que ele precisa se casar, que já chegou na hora dele arrumar uma esposa e assumir as responsabilidades, mas ele não quer se casar. E mesmo assim ela insiste e fala que vão vir várias princesas bonitas para a festa de aniversário dele e ele deve escolher uma delas para ser a sua esposa. Ele não fica muito feliz com essa história, mas acaba aceitando. Nesse primeiro ato também nós temos o famoso Pas de Trois, que é composto pelo Beno e duas meninas. Tem versões que eles pegam um outro rapaz, às vezes até o bobo da corte pode dançar, mas é sempre um menino e duas meninas. Esse Pas de Trois é uma coreografia bem famosa desse balé, geralmente a gente vê muito em competições e festivais, e ele é um Pas de Trois completo. A gente vai ter uma entrada dos três, depois a variação de cada um e a coda no final. Depois disso, nós vamos ter outras danças da corte, vai ter danças com taças, o pessoal tá lá celebrando o aniversário do príncipe. No finalzinho desse ato, tá anoitecendo, o príncipe vai chamar o Beno para ir caçar, porque ele quer aproveitar essa noite do aniversário dele e quer ir para o lago caçar cisnes. E aí vai começar o segundo ato. O segundo ato a gente tá lá no lago, onde tem os cisnes, tá bem de noite, bem escuro. E o que acontece? O Siegfried está lá com o Beno, eles ficam meio um desencontra do outro, depois eles se encontram e por fim a gente vai ter o Siegfried sozinho. Ele tá quase atirando no cisne e quando ele vê, o cisne se transforma em uma mulher, porque quando chega a noite os cisnes voltam à forma de humanos e só depois no outro dia ao amanhecer elas voltam à forma delas de cisnes. Então essa é a nossa Odete, ou seja, a rainha dos cisnes. Ela vai explicar a maldição, vai falar que ela tá presa lá, né, como um cisne e ela não pode sair de lá. E a única coisa que pode ajudá-la é um amor verdadeiro e uma promessa de fidelidade e amor eterno. Isso vai fazer com que ela e com que as outras meninas fiquem livres. O Siegfried já fica meio apaixonadinho por ela, só que bem nesse momento o Van Rothbart vai aparecer e expulsa o príncipe. Daí nós vamos ver os outros cisnes brancos aparecendo, são aproximadamente 24, assim, é o número mínimo que o pessoal usa para fazer os cisnes. Sem dúvidas, eu acho que é um dos conjuntos mais difíceis de repertório. Eu acho muito importante vocês observarem as formações. Várias vezes elas vão formar desenhos no palco muito bonitos. E a sincronia, eu acho que a sincronia é uma das coisas mais importantes para vocês fazerem, né? Os cisnes brancos, elas têm que estar sempre muito sincronizadas. Nós vamos ter depois o Siegfried vai voltar, ele vai dançar aquele famoso pas de deux do cisne branco, eles estão assim super apaixonados já um pelo outro e ela conquistou, né, o coração do príncipe. Depois vamos ter também uma outra coreografia super famosa, que é o Pas de Quatre, dos pequenos cisnes, que é aquela famosa dança das 4 meninas de mãos dadas. E, gente, haja sincronia para fazer essa coreografia perfeita. Daí vai terminar esse ato com a Juras de Amor. O Siegfried vai se apaixonar pela Odete, vai jurar amor eterno para ela. Então, assim, ela tá super feliz porque ela acha que ela vai ser libertada dessa maldição. Só que ela não viu que lá no fundo o Van Rothbart estava assistindo tudo isso e ele já tá pensando como ele vai fazer para destruir aí esse casal. Bom, o terceiro ato vai começar de novo no castelo, a gente tá na festa de aniversário do príncipe. Vão chegar várias princesas de vários lugares do mundo. Nós vamos ter a rainha novamente, muito maravilhosa e elegante. Vão ter várias danças da corte também, novamente. O pessoal tá lá para celebrar agora, de fato, a festa de aniversário do príncipe. As princesas são apresentadas para o Siegfried, mas ele não quer nenhuma delas, porque ele só consegue pensar na Odete, só consegue pensar lá na Cisne Branco. Daí, depois de um tempinho, o Van Rothbart vai aparecer disfarçado de nobre, junto com sua filha, que é a Odile, ou seja, o nosso cisne negro, e na hora que o Siegfried vê ela, ele já pensa, gente, é a Odete, ele pensa que é o amor da vida dele, e já fica doidinho por ela.
Depois disso, nós vamos ter várias danças a caráter, como eu falei pra vocês, cada princesa veio de um país, então nós vamos ter dança da Hungria, dança espanhola, dança russa, enfim. Vão ter várias nacionalidades representadas com as princesas, e nesses momentos nós vamos ter os solos das princesas, o conjunto, vão ter várias danças super legais e danças a caráter bem diferentes e maravilhosas. Daí vai vir outro momento icônico desse balé, né, que é o pas de deux do príncipe com a Odile, ou seja, com a cisne negro, e aquele famoso pas de deux que no final a bailarina faz 32 fouettes, aquele momento que a gente aguarda, né, durante todo o balé para ver esse acontecimento maravilhoso. Quando termina esse pas de deux, o Siegfried vai fazer uma jura de amor a Odile, ou seja, a cisne negro, porque ele acha que ela é Odete. E vocês já viram em outros balés, e a gente sempre volta a repetir que você não pode jurar amor para outra pessoa, sendo que você já tinha jurado amor antes, ou seja, vai dar ruim. Porque ele, quando jurou amor a Odile, acabou quebrando a sua promessa com a Odete. E daí lá no fundo vai aparecer a Odete super triste, porque ela deu um jeito de chegar lá perto do castelo e viu toda aquela cena. A Odile e o Rothbard começam a rir, fica aquela bagunça na cena, o Siegfried então percebe tudo que aconteceu, que foi uma farsa, né, que ele acabou caindo nesse plano, e ele sai à procura de Odete, e assim acaba o terceiro ato. O quarto ato começa de novo, lá no Lago dos Cisnes, nós vamos ter algumas danças das cisnes branco, e elas vão estar lá consolando a Odete, sabe? Quando você junta as amigas pra consolar aquela amiga que tá desiludida com o boy, é isso que elas vão fazer. Elas vão estar lá dando apoio moral pra Odete, que tá super chateada porque o príncipe, né, traiu a confiança dela. E todas acabam perdendo a esperança na salvação, porque sem o príncipe nenhuma delas poderia se salvar dali. O Rothbard aparece de novo, o Siegfried também vai chegar lá, a Odete tá muito abalada, ela tá muito triste. Ele vai tentar explicar, né, que foi tudo uma farsa, que ele não sabia, e faz novamente juras de amor a Odete. Gente, o povo tem uma mania, né, de jurar amor o tempo todo nos balés. E aí ela acredita nele, ela vê que ele realmente tá falando a verdade. Só que aí vem o final desse balé. Existem dois finais alternativos para esse balé e a Royal, nesse vídeo que eu estou mostrando, fez uma outra versão que eu não tinha visto antes. O que acontece nessa versão? A Odete vai ver que a salvação está na morte, ou seja, só quando ela morrer ela vai poder ser livre. Então ela vai e se joga do penhasco e depois, quando o Siegfried vê, já é tarde demais, ele vai lá até o penhasco e consegue pegar o corpo dela. E o corpo dela já está como a humana que ela apareceu lá antes do primeiro ato. E assim acaba esse balé de uma forma bem dramática. Gente do céu, esse balé é muito dramático, muito pesado, mas assim, maravilhoso. Eu acho que é um dos grandes clássicos que existem. Todo bailarino precisa conhecer a história desse balé. E eu vou falar agora algumas curiosidades para vocês. Primeiro eu queria falar para vocês sobre os finais desse balé. Geralmente temos dois finais alternativos. A Royal fez um terceiro final, mas eu vou falar os dois que são geralmente os mais comuns. O primeiro é o final feliz. O que acontece? O Siegfried vai cortar as asas do Rothbard, porque em algumas versões ele é como se fosse um bruxo com asas e tudo mais, ele consegue cortar as asas dele, aí ele acaba perdendo seus poderes, então a Odete vai ser livre e as outras cisnes também vão ser livres e todo mundo vai ser feliz para sempre, porque tá todo mundo livre, então essa é a versão feliz, mas geralmente não usam muito essa versão. E temos a versão dramática, né, porque como um bom balé romântico, a gente gosta desse finalzinho dramático, que é a Odete ver que a salvação dela está apenas na morte, né, que só morrendo ela vai poder ser livre, ela se joga do penhasco e o Siegfried se joga junto com ela. Isso foi diferente da versão da Royal, né, porque vai mostrar que apenas na morte eles vão poder ser livres e vão ficar juntos. Não sei qual versão vocês gostam mais, mas eu gosto da versão dramática. Eu acho que acaba o balé de uma maneira muito bonita e emocionante, com os dois morrendo juntos e tentando ficar juntos aí na eternidade. Mas me contem depois nos comentários qual versão vocês gostam mais desse final. Bom, esse balé também teve várias adaptações. Eu acho que as duas versões que todo mundo já viu pelo menos uma vez na vida foi Barbie e o Lago dos Cisnes, lá em 2003, que a Barbie fez um desenho, né, contando um pouco a história desse balé. E a outra adaptação super famosa, que é o filme Cisne Negro, de 2010, que fez com que esse balé fosse conhecido até por quem não é bailarino, só que aí muitas pessoas começaram a pensar que o nome do balé é Cisne Negro.
só que na verdade é o nome da personagem. Outra coisa que eu queria que vocês observassem nesse balé são os braços, tanto da Odete como da Odile, quanto das cisnes brancos. Elas têm braços muito precisos, mas muito leves. Elas geralmente vão fazer muita movimentação de braço até lá em cima, né, imitando mesmo as asas de um cisne. E isso é muito importante e muito característico nesse balé. Outra coisa que também é legal da gente observar é que, por exemplo, a Odete, ela sempre vai estar mais com os movimentos fechados. Não sei se vocês já repararam nisso, mas geralmente ela tá com os braços cruzados para baixo, o corpo mais para baixo, o olhar mais para baixo, porque ela tá sempre nesse eterno sofrimento. Em compensação, a Odile, ela vai estar sempre mais empoderada, sabe? Ela vai estar sempre olhando para cima, com o peito aberto, os braços mais para trás. Ao mesmo tempo que as duas fazem o braço de cisne, a postura delas e presença no palco é muito diferente. Eu acho isso muito legal. E um outro comentário, né, relacionado a isso é que eu acho que esse balé, e várias pessoas têm esse mesmo pensamento, é o balé mais difícil para uma bailarina dançar, porque, né, na maioria das vezes é a mesma bailarina que faz a Odete e a Odile. Então acho que é um desafio, além de técnico, né, por dançar tantas coreografias, de também mostrar interpretação diferente quando você tá sendo a Odete e quando você tá sendo a Odile. Então assim, é um desafio tanto técnico como artístico. Mais uma curiosidade para vocês, essa eu descobri recentemente, não sei também se vocês sabiam, na versão original do Petit Pas, a Odile não era conhecida como Cisne Negro. Eles queriam realmente mostrar que ela era a Odete disfarçada, então ela tinha uma roupa colorida, um tchutchu assim normal. É mais ou menos só em 1940 que foi surgir essa Odete cisne negro, com penas no tchutchu, com o tchutchu todo preto. Então antes era uma coisa colorida. Gente, eu não consigo imaginar a Odile sendo uma pessoa colorida e alegre. Eu só consigo imaginar essa versão dark dela. O que vocês acham disso daí? Mas achei bem interessante e foi uma coisa que mudou com o passar do tempo. E mais uma curiosidade pra vocês, eu acho que todo mundo já ouviu falar naquela coreografia A Morte do Cisne, que é muito famosa, que tem uma bailarina toda de branco, fazendo os bracinhos do cisne, assim, até ela morrer. E eu sempre pensei, né, que essa coreografia fazia parte do balé O Lago dos Cisnes, e não faz muito tempo que eu descobri que ela não faz. Então, como não sei se todo mundo sabe, vou contar pra vocês. Essa coreografia foi feita especialmente para a bailarina Anna Pavlova em 1905 pelo coreógrafo Michael Fokine e ela faz parte do balé chamado O Carnaval dos Animais. Nessa coreografia, eles queriam representar a morte como uma etapa natural da vida, o fim de um ciclo para que o outro comece, e queriam mostrar que isso é uma coisa bela, uma coisa natural, que nós devemos morrer e deixar morrer aquilo que já não tem mais sentido dentro de nós. É uma coreografia super famosa, super difícil e que até hoje é dançada e tem essa mensagem por trás, que devemos guardar da vida a beleza e que temos feito parte desse grande espetáculo que é a vida. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui nos comentários qual é a sua personagem preferida. Você é time Odete ou time Odile? Qual dos dois finais é o seu preferido? E ainda se você conhecia, né, essa história e todas essas curiosidades. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada para quem assistiu até aqui o final. Um beijo!